gravura é muito legal, porque a gravura é mãe da impressão digital. Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gravura. Lá no perfil do Instagram eu tô fazendo várias referências de artistas. Já fiz sobre artistas negros, sobre artistas ameríndios. Essa semana eu vou fazer referência de artistas gravadores, que são artistas que trabalham com gravura. E, bom, o trabalho desses artistas que eu vou fazer referência é muito mais amplo do que o que eu coloquei no Instagram. E achei que nada mais justo a gente conversar um pouquinho mais aqui no YouTube e trazer mais informação sobre o que é a gravura. Porque a gravura era das técnicas que eu aprendi na Escola de Belas Artes que eu mais fiquei em dúvida sobre o que era e eu menos conhecia. E antes de entrar na faculdade eu não conhecia as técnicas de gravura. Então eu acho legal trazer esse conhecimento para vocês. Em primeiro lugar, a gravura é uma técnica em que você consegue repetir imagens a partir de uma matriz. Por exemplo, carimbo. Todo mundo conhece carimbo. Aquele negocinho, aquele alto relevo lá, você vai molhar ele na tinta e aí você vai conseguir carimbar vários iguais. Isso é uma gravura. O carimbo é uma gravura. Porque você tem a matriz, que é o carimbo, a borracha do carimbo, a espuma do carimbo, o que for, e você vai repetir aquilo. Isso consiste em uma gravura. E dentro da gravura você tem monotipia, stencil, xilogravura, gravura em metal, carimbo e vários outros que a gente vai conversando de acordo com o que eu for conversando sobre os artistas. A história da gravura é muito legal, porque a gravura é mãe da impressão digital, da nossa querida impressora, que muita gente aí tem em casa. Antigamente, antes da prensa existir, da gravura, os textos eles eram muito pouco difundidos, porque os textos eles eram feitos pelos escribas, pelos monges que viviam para reescrever os textos que já existiam, os textos importantes. Porque o papel ele desfaz, ele amarela e ele estraga com o tempo. Se hoje em dia os nossos papéis estragam com muita facilidade, imagina antigamente quando os papéis mal tinham conservante neles. Então, essas pessoas, esses escribas, eles existiam para reescrever os textos e nisso os textos eram muito restritos, eram muitos poucos volumes e versões dos textos que existiam. Fora que sim, as traduções eram muito poucas também. Com a invenção da prensa, da gravura, os textos começaram a serem espalhados com mais facilidade. Porque, por exemplo, se você tem uma matriz, você pode repetir aquilo muitas vezes. Então, os textos eram feitos em matriz, normalmente de pedra ou de madeira, e essas matrizes iam sendo repetidas e faziam um monte. Foi aí que começou os jornais, ter as notícias, ser espalhadas, porque você fazia a matriz dos jornais e fazia aquele monte. É a mesma coisa que a impressão hoje. A matriz seria um arquivo que a gente tem no computador e a gente sai repetindo ele um monte de vezes. Então a gravura ela é mãe do que a gente tem hoje, que é a impressora. E ela foi muito importante para que os textos e as imagens fossem democratizados aí na história. A gravura foi muito importante, principalmente no Brasil, com a literatura de cordel. Os textos da literatura de cordel eles são praticamente todos ilustrados com xilogravura, inclusive teve uma novela da Globo que acho que chama Cordel Encantado, eu acho que é, que a abertura é toda animada com xilogravura, com desenhos que parecem xilogravuras, né? Então vamos conversando aí sobre os artistas. E aí, durante a conversa, eu vou explicando mais sobre as técnicas de gravura, tá bom? Então, vamos começar com a Mônica Nadel. Eu vou dar uma colada aqui pra eu falar com mais facilidade. A Mônica Nadel é pintora, desenhista e gravadora brasileira. Ela trabalha hoje em dia em São Paulo com o projeto Giamac, que é um projeto que, sinceramente, eu acho incrível. Esse projeto chama Paredes Pinturas. E a Mônica, junto com a ajuda de vizinhos e amigos dela e artistas, eles pintam fachadas de casas da comunidade Jardim Miriam, em São Paulo. E essas pinturas são inspirações de modelos de stencil que os próprios moradores fazem e aprendem a fazer também, decorar as próprias casas deles. E esse projeto é muito legal, porque a Mônica fala que ela via muita arte nos museus e pouca arte na cidade, pouca arte na mão do povo. Então ela fez esse projeto, que ela foi para a comunidade, ela tem um ateliê nesse Jardim Miriam, e aí ela produz esse monte de stencil com os moradores, com
muitas mulheres, crianças, adolescentes, e eles decoram as casas da comunidade com esse stencil. E como eu falei, os desenhos que são feitos desses stencils são os próprios moradores que fazem, com base em memória afetiva, em coisas que eles gostam, coisas que definem eles, coisas que eles vão se sentir em casa com aquele motivo do stencil. A Mônica Nadel também trabalhou com serigrafia muitas vezes e também com gravura em metal. A gravura em metal é feita numa chapa de metal mesmo, e aí a gente tem a ponta seca, que é tipo uma caneta sem tinta, que ela arranha o metal. E aí no que ela arranha esse metal, ela consegue colocar tinta na placa e onde foi arranhado não pega tinta. Então aí o desenho vai ser impresso. Agora vamos falar de Oswaldo Gueldi. O Gueldi foi uma figura importante para o Brasil. Ele foi desenhista, ilustrador e gravador brasileiro. O legal do Gueldi é que, além dele ter sido uma figura importante para o Brasil, ele trabalhou muito com estilo. E as estilos dele são muito legais, tem uma coisa muito diferente, assim, única nos estilos dele, é que a estilo normalmente ela é em preto e branco, por causa da cor da tinta e do papel. Só que o Gueldi fazia esses estilos em preto e branco e alguns pouquíssimos detalhes assim, uns detalhezinhos ele colocava tinta. E é muito legal que aquilo dá um charme assim na estilo, eu acho muito legal. Assim, eu não sei explicar o que é, mas fica diferente. E esse é um detalhe importante da obra do Gueldi. A estilo, ela é um tipo de gravura e a matriz é uma madeira. A gente pode usar mogno, pode usar também pau marfim. E aí o que a gente faz? A gente tem a madeira e a gente tem as ferramentas, que são as goivas. As goivas, elas são ferramentas de metal e a gente arranca pedaços assim da madeira e vai cavucando a madeira e fazendo o desenho que a gente quer. Onde a gente tira pedaço, não vai entrar tinta. E aí vai ficar aquele relevo na madeira, como se fosse um carimbo, e aí a gente vai passar a tinta ali, coloca um papel em cima da madeira entintada e aí o desenho sai. Agora vamos falar de Lotus Lobo. A Lotus foi uma artista que morou em Belo Horizonte e ela foi dos primeiros alunos da Escola Guignard em Belo Horizonte. A Lotus também foi das primeiras mulheres a estudar litogravura na Escola Guignard e ela foi uma figura muito importante para a arte de Minas Gerais. A Lotus tem um trabalho muito legal, uma pesquisa de catalogação e também uma pesquisa artística em cima das litogravuras. O que são as litogravuras? São gravuras em pedra. Antigamente as litogravuras eram usadas para fazer logo de marca e embalagem, e foi muito usada aqui em Minas Gerais nas fábricas para fazer essas logos e repetir essas impressões nos produtos. E a Lotus, quando ela estava estudando na Escola Guignard, ela achou no ateliê várias matrizes de litogravura de indústrias mineiras antigas. E ela achou aquilo tudo muito incrível e ela gostou de fazer essa pesquisa de catalogar e de reproduzir essas imagens que estavam na pedra exatamente como era para ser feito. O primeiro trabalho que ela fez com essa pesquisa que ela estava fazendo foi uma série de gravuras que ela imprimia essas logos das indústrias mineiras em materiais transparentes. Essa foi a primeira pesquisa artística que ela fez em cima disso. A Lotus então ficou interessada com o aspecto de resgate de memória dessas pedras, e aí ela tem agora um acervo imenso dessas pedras de indústrias antigas, dessas pedras litográficas, e aí ela tem vários trabalhos que ela mistura as matrizes, troca a cor. O trabalho dela é muito grande em cima disso e muito importante também para a memória de Minas Gerais. A Lotus também tem um trabalho muito importante na Casa de Gravura do Ó, em Tiradentes, e ela faz um trabalho de restauração e de catalogação dessas matrizes de Minas Gerais. Agora vamos falar de Andy Warhol. Esse daí eu acho que muita gente deve conhecer, e ele foi um gravador muito importante da arte pop. A arte pop foi um movimento artístico muito importante e que trabalhava com os meios de comunicação de massa.
Nessa época, usava muita serigrafia para repetir também o logo, e o Andy Warhol ele trabalhava justamente com esse ponto, com essa coisa entre a comunicação a comunicação com a massa por meio dos meios de comunicação e a arte também. Então o Andy Warhol, assim, pra mim, esse cara era antes um visionário do que um artista. Porque, tipo assim, ele conseguiu monetizar tudo em volta do nome dele. Pra começar, o trabalho dele inteiro era falando sobre a pop art. Ele foi uma figura, tipo assim, ele é considerado a cara da pop art. Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho mais de conhecimento sobre a gravura e de artistas que trabalham com gravura pra vocês. A gravura, assim, é um conhecimento imenso, tem muita coisa, porque assim como a pintura, a gravura não é uma técnica em si, mas é um conjunto. Mas eu espero que eu tenha conseguido abrir porta daí pra vocês estudarem um pouco mais sobre a gravura. Se você tiver gostado, por favor, deixe aí no seu comentário e me conta se você já conhecia algum desses artistas e qual que você gostou mais da lista. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. Toda segunda-feira eu tô colocando vídeo novo. E me segue no Instagram para você continuar recebendo essas referências de artista, para você conhecer mais do meu trabalho. Grande beijo e muita arte para todo mundo!